E aí, agora a gente vai falar sobre os pares regulares. Também quero ensinar para vocês 3 formas de a gente tratar infecções com o biomagnetismo medicinal. Utilizando o rastreio completo, claro, né? Essa é a forma que todo mundo conhece, todo mundo aprecia, o nosso ouro, é o protocolo padrão ouro de aplicação para qualquer coisa dentro do biomagnetismo medicinal. E também eu quero ensinar outras formas, né? Quando que a gente pode, como biomagnetista, correr do rastreio completo e aplicar algo mais pontual? Quando que a gente pode utilizar um protocolo e a gente ser certeiro naquele resultado? Nas infecções bacterianas, virais, parasitárias, como diz o Dr. Góes, que estão é, albergadas, suportadas, que estão ancoradas em pares regulares, aonde um par biomagnético suporta todos os sinais e sintomas daquela infecção. Meu Deus do céu, basta aplicar aquele par. Ok, então como fazer isso de forma otimizada? Como utilizar o aplicativo de rastreio para a gente ser certeiro em cima disso? Então, vou ensinar isso. E aí, então, vamos entrar dentro desses pares regulares. Quero falar para vocês que quando a gente pensa em um par regular, nós precisamos entender o seu conceito dentro, né, dessa classificação goisana, né? O que é um par regular? Diz o Dr. Isaac Góes Duran no livro El Par Biomagnético, né? Que os pares regulares agrupam, juntam patologias comuns, sustentadas por apenas uma entidade microbiológica. Então, essa entidade microbiológica pode ser um fungo, um vírus, um parasita ou uma bactéria, uma arqueia patogênico. Então, não é qualquer entidade de micro-organismo, tem que ser patogênico. Nós temos entidades, né, não patogênicas no nosso corpo, mais micro-organismos do que gente. Verdade, Adri, claro, a gente já sabe disso, né? O nosso microbioma, a nossa microbiota, a nossa flora, nossa fauna, nosso bioecossistema é gigante. Mas existem alguns micro-organismos que são patogênicos, que podem ser adquiridos do ambiente, podem muitas vezes estar em estado de latência nos reservatórios, como a gente viu semana passada, e quando eles vão manifestar a doença, eles saem do reservatório, como os vírus de herpes, por exemplo, e vão para os seus pares regulares. Então, o de herpes labial vai gerar as feridinhas na boca, de herpes genital, as feridinhas na região genitária. Não que eles não possam trocar de lugar, né? Mas é o clássico. E assim por diante, o herpes zoster sai dos seus pontos, né, de reservatório e vão lá causar o herpes no trajeto dos nervos. Então, está tudo desenhado. Mas nós temos aqueles micro-organismos pontuais, por exemplo, o vírus da dengue, o vírus da febre amarela, o vírus da ebola, o vírus da hepatite B, que são adquiridos do ambiente e eles, muitas vezes, geram sinais e sintomas de uma doença aguda, né? A dengue, a chikungunya, e aí, a hepatite, né? E aí, depois fica somente a informação, né? Os anticorpos, que também, muitas vezes, o biomagnetista identifica tanto no reservatório como num par regular, não tem o patógeno, tem a frequência, a vibração, a informação ou o anticorpo. Ou o anticorpo danificado, né? Como a gente viu na aula do par cardíaco temporal direito, lá os prions, né? Muito bem. Então, quando a gente fala de par regular, é aquele par que sustenta um micro-organismo patógeno ou patogênico. Um vírus, um fungo, uma parasita, uma bactéria. Um par clássico regular é o par timo-reto. Vocês já ouviram falar do par timo-reto, né? Que é o par de suporte energético no corpo humano clássico do vírus HIV. Então, esse é um par regular clássico para os biomagnetistas. Está relacionado, né, com
claro, a síndrome da imunodeficiência humana, quando ele se associa com outros pares, principalmente os de Escherichia coli, que é também tem o seu próprio par regular, que é indicador-indicador. Também, quando ele se associa com outros micro-organismos, ele pode estar envolvido lá nos fenômenos tumorais, né? Numa neoplasia benigna de crescimento lento, numa neoplasia maligna. Então, pode estar lá associado. Mas quando é uma coisa simplória, é um patógeno. Mas agora escutem bem o que a Adri vai falar para vocês. Segundo o Dr. Góes, o par regular sustenta 2 micro-organismos. Ai, Ada, então não entendi. Você falou que tinha um patógeno e agora você está dizendo que tem 2 micro-organismos. Continua sendo um patógeno. Um patogênico. E o outro, Dr. Góes fala estrutural ou metabólico. Então, dentro do biomagnetismo medicinal, além da classificação dos pares biomagnéticos, nós temos os fundamentos dele. Dentro dos fundamentos do biomagnetismo medicinal, nós temos duas coisas que se relacionam com esses 2 patógenos num par biomagnético, que é a ressonância e a simbiose. Então, esses 2 fundamentos do biomagnetismo medicinal, que um dia, se vocês quiserem, a gente vem aqui estudar no YouTube também. Esses 2 fundamentos é que batem o martelo dizendo um par regular sustenta 2 micro-organismos. Um micro-organismo vai desencadear os sinais e sintomas da patologia. E o outro micro-organismo, ele vai fornecer energia, estrutura para que aquele, né, patogênico possa expressar os seus sinais e sintomas. Então, dentro dessa categoria, num par biomagnético regular, quando nós temos um micro-organismo descrito pelo Dr. Góes naquele par como patogênico, por exemplo, timo reto HIV, nós vamos ter do outro lado, no outro polo, que não é patogênico, que é estrutural e metabólico, nós vamos ter ali, para o HIV, do outro lado, a gente vai ter uma bactéria. Então, o quartel-general energético do vírus HIV está no reto. E no timo, nós temos uma bactéria estrutural, também metabólica, que dá energia para o polo onde está o vírus HIV, que é lá no reto. Esta bactéria chama-se Escherichia coli, Escherichia coli, o E. coli, como pode falar por aí. Então, o que isso quer dizer, Adri? Quer dizer que, muitas vezes, dependendo da simbiose, é mais importante a gente encontrar os pares estruturais e metabólicos do que o patogênico. Então, por isso que a gente tem que entender como tratar esses pares regulares. Nem sempre é assim. Às vezes vai ser assim. Adri, por que que é assim? Porque, como diz o Dr. Góes, todo mundo quer ficar vivo, ninguém quer morrer. Então, existe uma estrutura, uma junção de forças e existem os patógenos, né, que são mais espertos do que os outros. E o Dr. Góes diz que, ele fala, não é questão de inteligência, ele fala, é questão de sobrevivência. Então, isso, inclusive, tem uma frase dele clássica, né, no livro O Par Biomagnético, e ele falava isso em todos os cursos. Não é questão de inteligência, é sobrevivência. E claro, ele fala, os vírus são inteligentes, eles têm DNA, eles produzem, né, estimulam a maquinária de uma célula a produzir proteínas. Eles são uma fábrica completa. Então, eles precisam da mucoproteína de uma bactéria. Então, num par de vírus patogênico, o outro polo do par vai ter a bactéria. E quando nós temos um fungo patogênico, do outro lado do par, nós vamos ter um parasita que é estrutural ou metabólico para aquele fungo. Se eu tenho um parasita patogênico, no outro polo do par biomagnético, eu vou ter, então, um fungo. E a bactéria é patogênica, então, do outro lado, eu vou ter um vírus estrutural. E é assim que esses micro-organismos se comunicam e interagem entre si. E a Dr. Góes fala que a primeira ressonância, a mais importante, a base fundamental do biomagnetismo medicinal está num par regular
de bactéria e vírus. Esse é a estrutura do biomagnetismo medicinal, a base do biomagnetismo medicinal. E aí, né, ele também cita. Vocês estão entendendo essa parte? Tem alguma pergunta? Podem ir fazendo, tá bom? Opa, perdão. Volta. E também ele cita a questão das polaridades. Então, a gente já sabe que um par biomagnético é um campo magnético disfuncional no corpo humano, e que esse campo magnético disfuncional, ele tem um polo norte e um polo sul. Então, no polo norte, nós temos uma preferência, uma prevalência de proliferação de bactérias e parasitas. No polo sul do par biomagnético, nós vamos ter aí a oferta, o favorecimento, né, de uma estrutura bioquímica mais ácida. Então, quem é que vai morar ali? É os vírus e os fungos. Mais ácida do que o território que deveria estar aquele par. Mais no Polo Norte, mais alcalino para proliferar as bactérias e os parasitas do que deveria estar o terreno biológico onde está localizado esse Polo Norte no corpo humano. Então, é muito importante a gente entender isso, porque, veja bem, vocês já pensaram que a bactéria que está ali próximo do estômago, né, hiato esofágico, a bactéria que se chama H. pylori, H. pylori, a gente estuda na ciência tudo e fala, ela vive em ambiente ácido, lá no estômago, acidificante, num ambiente super ácido. Mas não parece que o Dr. Góes falou que bactéria vive em ambiente alcalino, no polo norte do par? Vocês já pensaram sobre isso? Pois é, por isso que a gente tem que falar certinho. Vive num ambiente mais alcalino do que deveria estar aquele terreno biológico. Então, quando o estômago sai de 3 para 4,5, é ácido, mas a H. pylori já pode fazer a sua casinha e ficar por ali, se reproduzir, fazer ressonância, né, com outro micro-organismo que lhe dê sustentação. Então, é por isso que a gente tem que entender os pares regulares. Então, um par clássico regular foi um dos primeiros pares biomagnéticos identificados pelo Dr. Góes. Então, o primeiro foi timo reto, depois ele fala supraespinhoso, e não sei se foi o terceiro ou quarto par ali, foi axila. E ele identificou esse campo magnético disfuncional, axila direita com axila esquerda, no organismo da esposa dele, da dona Helena. E aí ele fala que ele descobriu o motivo pelo qual a dona Helena era uma mulher tão apimentada, tão língua ferina, tão brava, tão irritada, né? A irritabilidade da dona Helena vinha de uma sintomatologia causada por esse par. Ele é um par regular relacionado ao vírus da raiva humana. E está localizado, então, porque lá no livro o par biomagnético, o Dr. Góes desenha a localização, igual a gente tem no aplicativo, né? Tem na apostila, onde é que fica a axila? Né? Ele desenha na parte superior da axila, no ponto mais alto da linha axilar, e deve ser impactado bilateralmente. Então, quando se fala, né, em axila, é muito comum os biomagnetistas errarem esse ponto. Então, a gente tem axila, toda essa região faz parte da axila, mas eu tenho axila na parte mais inferior e na parte superior. Então, se eu aplico a axila por aqui, eu fecho o braço, o polo norte fica em contato com o tórax. Então, a axila é aqui em cima, é na parte superior da axila, para que quando eu feche o braço, olha lá, ele fica em direção ao braço e não ao tórax. Então, isso, cuidem essa parte. Agora eu vou colocar o casaco de volta, claro, né? Muito bem. Então, esses são os pares regulares. Como é que a gente identifica esses pares regulares no corpo humano? Nós podemos utilizar os materiais didáticos, né? Então, nós temos listas, nós temos os livros da escola do Dr. Góes, nós temos o livro, por exemplo, do Davi Góes, nível 1, que vai ter todos os pares especiais, né? Tem a lista, né? Dos pares especiais, dos pares disfuncionais, dos pares regulares. Lá tem uma lista de bactérias, lista de fungos, lista de parasitas. Nós temos também no livro da escola do Dr. Góes, que é de. Que eu estou abrindo aqui o material, que é de rastreio também, né? Dos pontos de rastreio. Ali a gente vai ter
os pares de bactérias, vírus, fungos e parasitas que são de nível 2, ou seja, aqueles que o Dr. Góes descobriu através da bioenergética. Então, tem também, né, todos nós que somos biomagnetistas, a gente recebeu das escolas, né, que ministraram o curso para a gente recebeu um material didático, né? Esse material didático, ele tem listas de micro-organismos, listas de pares, e é por ali, então, que a gente vai identificar aquilo que a gente precisa. Muito bem, e quando, como eu prometi, né, quando a gente vai fazer isso através do aplicativo de rastreio, por onde que a gente vai, Adri? Então, a gente vai, vou abrir para vocês aqui o aplicativo, a gente pode utilizar tanto o adicionar ao palco, parece que se eu for por aqui vai ficar bom. Só que eu tenho que tirar esse, pronto. E aí coloca esse, muito bem. Mas aí não dá certo, eu acredito que eu não possa mexer aqui, vocês, vamos ver. Entrar no site, né, appbio.com.br, entrar e vai, que delícia. Eu vou ficar pequenininha para ficar melhor de vocês enxergarem, tá? A gente entra no aplicativo de rastreio, a gente vai nas listas, né? Então, quando a gente quer estudar os pares regulares por micro-organismos e também, né, vou ensinar vocês a fazer o tratamento desses pares pelo rastreio completo, lógico, é o padrão ouro, como eu falei antes, mas também vou ensinar vocês pelo caminho mais fácil, né? Chega um paciente, por exemplo, com um exame ou ele está internado no hospital, eu estava pensando hoje à tarde para dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que o paciente está internado no hospital e a família chama a gente e fala: olha, ele está internado, está na UTI, e ele está com KPC. KPC é muito comum a gente ouvir isso, é uma bactéria resistente a antibióticos, é uma bactéria que pode, inclusive, né, dependendo do decorrer, né, e da fragilidade do paciente, pode levar até a óbito. Né? Antigamente, eu me lembro que quando eu trabalhava no hospital em Santa Catarina, no hospital Governador Celso Ramos, ainda existe esse hospital lá, né? Quem é que mora em Florianópolis, aí, São José? Uma ala, o 6º andar do hospital ficou fechado por 60 dias por causa de uma bactéria resistente, hiperresistente, e era KPC. Então, às vezes, nós somos chamados, porque a pessoa está com uma infecção e está lá no exame. Então, vou fazer um rastreio completo? Posso? Vou encontrar a KPC? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas se eu quiser tratar o campo magnético dessa bactéria, eu posso? Claro. Como chegar até ela de maneira fácil? Então, eu posso por aqui, né? Se eu for aqui usar sequência de rastreio, eu vou no rastreio completo e vou achar a KPC lá, vou achar o parzinho dela. Sim, mas se eu quiser estudar ou se eu quiser fazer um rastreio mais facilitado, mais rápido, eu posso vir aqui e patógenos. Então, busco lá KPC ou dengue, né? KPC, abre KPC, olha lá, Klebsiella pneumoniae. E então eu vou lá e vou buscar o par. Como diz o Dr. Góes, né? Ele é sustentado por um par biomagnético. E aí vou procurar. Ou mais de um, né? Nesse caso, nós temos os pares associados. Então, aqui está o parzinho de KPC. Veia, porta, veia, porta. Então, está ali pertinho do pontinho fígado. Aqui, se eu abrir a imagem, né? Aquela descrição que a gente encontra no livro O Par Biomagnético, ou que a gente encontra nos livros do Davi Góes, nível 1 e nível 2, tem a descrição aqui para nós, a mesma descrição que está lá, só que está no português, né? Lá está no espanhol. Veia porta. O que causa KPC no corpo humano? Pneumonia, falsa diabetes, infecção urinária, sobrepeso, disfunção erétil, produção de muco nos pulmões. Sozinha, ela vai fazer isso aqui. Se ela tiver associada a alguma coisa, então a gente tem outros sintomas. E aqui em cima, a gente tem a descrição, ó. É um par de infecção bacteriana, foi descoberto pelo nível 2 do biomagnetismo medicinal. O nome dessa bactéria é Klebsiella pneumoniae
e é muito comum em pacientes diabéticos. Esses ficam mais vulneráveis, podem desenvolver uma pneumonia, uma infecção urinária e irem até óbito. Então, essa seria uma forma fácil. Mas, Adri, você trataria só o par de KPC? Né? Só esse par regular? Puxa, depende. Depende do sintoma do paciente. Se é um sintoma agudo de pneumonia, eu poderia ir aqui no aplicativo e voltar aqui, ó, vir em sintoma, adicionar sintoma, pneumonia. E aí, olha lá, falsa pneumonia, eu buscaria os pares regulares que produzem sintomas de pneumonia que não são clássicos. Ah, claro, testaria. Testaria os pares de pneumonia e vai aparecer KPC também, porque a pneumonia pode ser desenvolvida por Klebsiella pneumoniae. Pneumonia crônica. Depende, se o paciente está lá no hospital e ele desenvolveu pneumonia agora, eu aplicaria aqui. Mas eu posso? Claro que posso. Eu quero estudar todos os pares biomagnéticos descritos pelo Dr. Góes que desenvolvem pneumonia no corpo humano. Pronto. Então, são duas possibilidades. Aí eu venho para cá e eu já tenho os pares, ó. Klebsiella pneumoniae, então vamos lá. Hepatite E. Hepatite E causada pela bactéria Klebsiella pneumoniae, segundo Dr. Isaac Góes. Segundo o Dr. Davi Góes, pode ser causada por uma infecção viral, essa hepatite E. Então, na descrição, dentro do aplicativo, dentro da apostila de rastreio do IPM, a gente traz as duas possibilidades, né? Aquilo que diz o Dr. Góes, aquilo que diz o Davi. E aí, a gente checa por bioenergética e escreve aqui, ó, nos comentários para o terapeuta aquilo que você encontrou. Por quê? Porque lá no futuro, né, a gente atendeu 10 pacientes com a mesma bactéria. Era com a mesma bactéria, hepatite E. Foi causada por vírus ou pela bactéria? O vírus era estrutural, metabólico, pode ser? Então, a gente consegue, com o conhecimento, né, com a bioenergética, identificar aquilo que é para nós, biomagnetistas, para a gente crescer na nossa profissão, para a gente entender se o Dr. Góes tá certo, o Davi tá certo, quanto por cento cada um tá certo, né? Porque pode ser que apareça os dois resultados, dependendo do paciente, dependendo dos pares associados, é o que a gente vai ver. Fadiga, náusea, icterícia, diarreia, colúria, acolia e febre baixa, ou seja, os sintomas de uma hepatite causado, segundo o Dr. Góes, por uma bactéria, que é KPC, por isso que apareceu aqui para a gente. Também nós temos um outro par biomagnético que está relacionado com a hepatite E. Então, se o Dr. Góes falou que KPC pode estar nesse par, o EP, ele manda a gente checar. E aí a gente checa. Se a gente for, né, nos pares, aqui, o que a gente vai ver? A gente vai ver que tem os mesmos sintomas porque está relacionado à hepatite E, para esse par. E aí, vamos lá. Que mais que nós temos? Falsa pneumonia. Então, na falsa pneumonia, cabeça do pâncreas pode ter um par biomagnético. Qual seria esse patógeno? Então, às vezes, lá no prontuário, lá no exame médico, aparece KPC. E como a causa, a família chama a gente para tratar KPC, a gente faz o rastreio e não aparece KPC no rastreio. Aparece Staphylococcus aureus, coagulasa negativo, nesse caso, desse par, cabeça do pâncreas com suprarrenal. E aí, os sintomas que ele pode desenvolver, desde asma até ali no grupo do biomagnetismo, né? Perguntaram quais são os pares para asma, tá? Aqui tem um parzinho para asma. Entra no aplicativo, escreve asma ali no sintoma que vai aparecer todos os pares biomagnéticos que têm esse sintoma. Dor de garganta, alergia, litose, alteração pulmonar, intolerância alimentar, perdão, refluxo, falsa diabetes, incômodo no nariz e falsa pneumonia. Por isso que a gente chegou nesse par, porque a gente solicitou para o aplicativo que ele nos mostrasse os pares relacionados à falsa pneumonia. Então, o que mais que a gente vai ter aqui? Quais são os outros parzinhos, né? Nós temos também de falsa pneumonia úmero. Tudo isso daqui é par regular. Por que é par regular, Adri? Por quê? Suportam micro-organismos patogênicos. Um par, 2 micro-organismos. Um não patogênico, o outro patogênico.
Então, por isso que a gente tem essa diferenciação. E, por exemplo, olha que interessante que é isso, vou parar tudo para descer aqui, para falar com vocês. Espera aí, falar na tela grande, deixa eu ver se eu consigo sair daqui, acho que sim, para a partir, vem cá. Olha só, eu falei para vocês que timo reto, nós tínhamos 2 micro-organismos. O micro-organismo HIV, né, o vírus HIV, lá no reto. E o, a bactéria Escherichia coli no timo. Então, o patógeno, nesse caso, timo reto, é o HIV. Beleza? Tudo certo. Indicador, eu tenho o patógeno, que o Dr. Góes descreve, Escherichia coli, que é o mesmo que tinha no timo do par timo reto. Só que no indicador, Escherichia coli é a patogênica, que vai causar infecção urinária, que vai causar transtornos, diarreia, que vai... E o do outro lado? Do outro lado eu vou ter o vírus que não é patogênico. Pode ser o HIV? Pode ser herpes, pode ser o HIV. Sim, pode. Então, em alguns pares, o Dr. Góes descreve a ressonância, né? Aquele que é estrutural ou metabólico. No par, por exemplo, de supraespinhoso, que é um par regular, de suporte da micobactéria tuberculose, ele fala o vírus estrutural vai ser o VHS. E o VHS também tem par. Então a gente checa os dois. Por isso que a gente foi no aplicativo e ele vai levando a gente para outros pares, aonde estão as associações patogênicas, aonde se elas se juntarem a gente pode ter um transtorno maior. Tudo bem até aqui? Vocês estão compreendendo? Tem alguma pergunta? Né? Queria dizer para vocês que a gente faz estudo em relação a esses pares biomagnéticos. Então, nós temos 3 estudos publicados em artigos científicos, a gente estuda pegando o exame do paciente, pegando o rastreio, checando se o que nós encontramos está no exame. Foi assim que o Dr. Góes fez, muito, 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 muito. E nós temos alguns estudos desses que foram publicados. Então, nós temos um estudo publicado em 2023, que foi realizado através do programa da pós-graduação em biomagnetismo e bioenergética aplicados à saúde, que relatou 2 casos de infecção urinária recorrente causados por Escherichia coli. O parzinho indicador e timo reto foi utilizado para tratar a infecção urinária. E mais os ímãs nos outros dedos. Então, indicador direito com indicador esquerdo, dedo mínimo com dedo mínimo, foram aplicados os ímãs em todos os dedos para esses 2 pacientes. E eles tiveram melhora dos sintomas, zeraram nos exames laboratoriais depois para Escherichia coli. Então, tinha exame antes e exame depois. Um outro estudo, que apesar de só ter descrito um caso, eram 7 pacientes, mas 6 foram atendidos à distância. E nós não tínhamos a autorização para publicar estudos que não fossem realizados com os ímãs aplicados no corpo do paciente nessa época. Então, a gente só conseguiu descrever um caso de uma pessoa que tinha gastrite, também foi publicado pelo programa da pós-graduação de biomagnetismo e bioenergética aplicados à saúde, aonde tinha exame de H. pylori, no rastreio H. pylori, e aqui nesse rastreio pedia um par específico que não estava na linha do Dr. Góes, que foi identificado por foco. Pronto, fez exame, não apareceu mais nem a Helicobacter pylori, o H. pylori, nem a gastrite. E dos outros pacientes que foram atendidos à distância da mesma forma. A gente tem uma live com a Bárbara Ramos aqui no canal do YouTube, falando desses estudos, falando desses pacientes atendidos à distância, que não, né, foram publicados porque não era permitido. Mas tem resultado, ou seja, a gente tem evidência de que aquilo que o Dr. Góes descreve realmente aparece nos exames. E tem também o caso do Franklin, lá em 2017, que é um estudo publicado na África do Sul, que testou com exame 13 pacientes de febre tifoide e depois da aplicação dos pares biomagnéticos, que foi aqui, veio aqui no aplicativo, né? Escreveu lá Salmonella tifo, apareceu o parzinho, aplicou o ímã lá. Depois, 10 dos 13 testaram negativo quando submetidos novamente ao teste.
E, Adri, por que os outros 3 não? Porque talvez esses aqui precisassem de um rastreio completo e não foi feito, só foi aplicado os pares. Mas a chance é muito grande, né, de, sem fazer o rastreio completo, a gente ser certeiro quando o problema é par regular. Diferente de quando o problema, ele é associação de pares regulares. Por exemplo, artrite reumatoide, né? São 2 pares associados, é pouco, que a gente viu ali, né? Quando a gente falou de mandíbula. Também o HIV, né? Quando ele causa a síndrome da imunodeficiência humana, o HIV foi só o gatilho. Tem vários pares, tem o par que afetou o pulmão, tem o par que afetou o intestino, então tem uma associação patogênica, assim como é o câncer. Vários pares regulares, quando associados, quando em quadrilha, como a Adri diz, aí eles causam as doenças complexas. E também tem par biomagnético, classificação para eles, que a gente vai estudar, eu acho que daqui uns dias. Então, os pares regulares, para os biomagnetistas, são o alicerce do biomagnetismo medicinal. Isso o Dr. Góes deixa claro, né? Ele fala, é o fundamento. E de todos os pares regulares, o que é mais alicerce são os pares de infecção viral e bacteriana, que é a base do biomagnetismo medicinal na disfunção. Para existir um par de bactéria de fungo patogênico, de parasita patogênico, preciso antes ter tido um par de vírus patogênico. Trago isso para vocês um dia, se vocês quiserem estudar o desenvolvimento, né, das associações patogênicas, eu posso trazer a explicação, né, daquele gráfico clássico do Dr. Góes, que está no livro O Fenômeno Tumoral, está no livro Par Biomagnético, está no livro Ticida Escurable, como chama o livro azul, aquele gordinho de bioenergética? Fisiopatologia bioenergética, tá tudo lá. Em todos eles tem esse gráfico clássico, que é o NEM, disfunção para mais acidez e mais alcalinidade, os ímãs que a gente tem que aplicar, né, nessas disfunções, e ali o desenvolvimento da disfunção de pH, até a chegada do vírus e da bactéria, depois do vírus, depois do parasita e do fungo, depois a doença complexa, tudo desenhadinho num único gráfico. Quando aplicamos os ímãs, então, nesses campos magnéticos disfuncionais que suportam micro-organismos patogênicos, esses campos classificados como pares regulares, então, a gente trata essa disfunção e é aqui, né, que a gente, como biomagnetista, mais tem que cuidar. Cuidar o tempo de aplicação dos ímãs. É aqui onde a gente não pode deixar o ímã colocado assim, ó, e a gente coloca a fita, daí a pessoa se mexe na maca, o casaco vai embora, o ímã vai lá para a axila. Perdeu a despolarização do par. Esses pares de suporte de micro-organismos precisam daquele tempo de despolarização, que ele segundo o Dr. Góes, ele é estabelecido a partir da distância que o biomagnetista está da linha do equador. Quanto mais longe da linha do equador, mais tempo a gente precisa para despolarizar esses pares que têm essas ressonâncias com os micro-organismos. Os pares disfuncionais, os pares especiais, que a gente vai estudar daqui para frente, que não tem micro-organismos, a gente pode utilizar como magnetoterapia e pode deixar os ímãs lá o tempo que quiser, até 30 dias se quiser. Agora, o par regular, eu não posso deixar menos tempo do que aquele necessário para neutralizar as cargas, para permitir que o sistema imunológico atue sobre esse campo magnético disfuncional que tem micro-organismo. Também são os pares regulares e os pares de reservatório, que a gente estudou na semana passada, que a gente não pode aplicar os ímãs todos os dias. Aguente firme isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não esqueçam disso. Venham aqui comigo. Par regular, par de reservatório que tem micro-organismo, nós não podemos aplicar os ímãs todos os dias. Os outros pares que a gente vai estudar da semana que vem para frente, nesses a gente vai poder aplicar ímãs de forma consecutiva, não precisa se preocupar tanto com o tempo. Eu não sei se vocês já perceberam, mas às vezes a gente faz um rastreio e aplicou o último ímã lá às 19 horas.
a gente entra em fenômeno tumoral, às 19 horas. E aí aplica lá um fenômeno tumoral na região do mediastino, né, na área do pulmão ou na área da mama. Aí solicita lá o ímã na zona de resolução, mediastino com rim direito. O par trauma, mama com rim direito, ou pulmão com rim direito. E aí pergunta quanto tempo tem que deixar os ímãs? 40 minutos. Aí você fala assim, mas como? Se eu moro aqui em Cascavel, é 17 minutos o tempo da despolarização. Por que tem que deixar tanto tempo? Porque não está tratando par, não está tratando par de micro-organismo, não está tratando par que está polarizado em cargas. Está tratando um campo magnético disfuncional pela magnetoterapia. Então, é muito mais do que neutralizar cargas, é dar energia para o tecido. Nos pares regulares, nos pares de reservatório, a gente precisa aplicar os ímãs no tempo que o corpo precisa. E posso deixar mais, Adri? Posso. Não tem problema nenhum, eu só não posso deixar menos. Mas eu retirei do ímã, eu preciso aguardar o tempo da resposta imunológica para aquele micro-organismo. Então, nós já estudamos essa resposta imunológica, tem aula aqui no YouTube, como é que funciona o sistema imunológico, a imunidade inata e a adquirida. A adquirida se dá em cima dos pares regulares e pares de reservatório. Essa imunidade adquirida, eu tenho para vírus, geralmente é de 7 a 14 dias, para bactéria pode ser de 5 a 7 a 10 dias. Então, a gente fala numa média, né? Aguardar pelo menos 8 dias para retestar e reaplicar o ímã num par regular e par disfuncional. Por isso que é importante que a gente tenha um aplicativo de rastreio, porque aí aparece os pares, que tipo de par que é, para que a gente não cometa bobagem, né? Se eu fiz um rastreio ontem, eu posso fazer rastreio amanhã? Claro que posso. Posso fazer rastreio todo dia. Eu só não posso aplicar os ímãs todos os dias nos mesmos pares regulares do dia anterior, né? Tem que sempre passar 8 dias. Deixa eu terminar, então. Só a gente entrar aqui, ó, Rapidex. A gente vai, então, para a próxima aula, a gente vai entrar nos pares disfuncionais. Vamos falar sobre a questão das glândulas, né? Como tratar com biomagnetismo medicinal as disfunções glandulares. Peguem como exemplo tireoide. Quantas pessoas lá na live da tireoide que a gente já fez aqui, na live de herpes que falou da tireoide também, quantas pessoas que citaram, escreveram nos comentários da aula aqui ao vivo que tomavam medicamento para hipertireoidismo, tomavam medicamento para hipotireoidismo e hoje ou desmamaram 100% ou estão desmamando. É 6 a 8 meses de tratamento, mas o resultado é maravilhoso. Então, assim, venham partilhar esse conhecimento. É muita magnetoterapia nos pares disfuncionais que a gente vai ver daqui para frente. Então, vamos entender a magnetoterapia dentro do biomagnetismo medicinal. A magnetoterapia, o Davi Góes chama de quê? Biomagnetismo moderno. Então, quer saber o que é biomagnetismo moderno? A partir da semana que vem, a gente vai estar dedicado para esse conhecimento. E queria só, para finalizar aqui, deixar um abraço para vocês, obrigada pela partilha, né? Queria dizer para vocês que, para quem quer saber sobre os pares regulares, não gosta de tecnologia, nós temos aqui deixa eu ver se eu consigo colocar por página aqui, ó. Lá no finalzinho da apostila de rastreio, que está lá na par magnético, na página 162, terminou, né? Então, vamos voltar um pouquinho. Aqui nós temos as tabelas, ó. O que tem no aplicativo também vai ter aqui para quem quer no papel. Então, aqui o que a gente tem? A tabela de bactérias, né? O nome de todas as bactérias, com todos os pares descritos. Então, nós temos o apêndice no material físico, que é a apostila de rastreio, assim como a gente tem o aplicativo de rastreio. Só que aqui a gente roleia, né? Busca. E lá a gente checa. Por exemplo, se eu quiser o par de osteomielite aqui na apostila, ou par ligamento externo do joelho, eu tenho ele aqui, mas a gente ia passar trabalho, olha lá, como vocês, faz trabalho na busca. Deixa eu ver, ele vai estar por aqui, ó, 144, um pouquinho antes. 123, por aqui, antes. Ai, meu Deus do céu, né? Pronto, vamos ver se a gente chega. 44, sim, por aqui. O ligamento, lá do que a gente falou, né, do ligamento interno do joelho, a gente vai ter aqui, filária antes, tá aqui, ó. Bartonella, aqui, ó,
Prontinho. Só que no material físico, para osteomielite é mais difícil. Tá aqui, ó. Celulite, osteomielite, endocardite, tudo que tá lá no aplicativo tá aqui na apostila também. E esse material, então, ele tá disponível ali para venda também na Par Magnético. É a apostila física de rastreio do IPM atualizada, assim como a gente tem do EpiBio. Certo? Então, eu só queria mostrar esse detalhe para vocês, que o material didático, ele se conecta entre si. Chamar vocês para a semana que vem a gente começar a falar dos pares disfuncionais. Ok? Obrigada. Obrigada de verdade pela companhia, obrigada pela presença. Quando a gente terminar a classificação dos pares, eu disponibilizo esse PDF também da aula que eu utilizei aqui, tá bom?